Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O assunto escolhido foi como fazer o dimensionamento do SESMIT na sua empresa. Esse tema costuma gerar dúvidas, principalmente no caso de profissionais que não fazem parte do universo da saúde e segurança do trabalho. No entanto, é fundamental adquirir conhecimentos básicos e calcular corretamente a quantidade mínima de funcionários para o serviço. Caso contrário, sua organização pode ser penalizada por não cumprir com essa obrigação legal e ainda terá risco aumentado para acidentes e doenças ocupacionais. Neste podcast, vou mostrar como dimensionar o SESMIT, quais normas trazem orientações e quais as informações essenciais. Você ainda vai conhecer soluções para otimizar a emissão e assinatura de documentos de saúde ocupacional com a telemedicina. Dimensionamento do SESMIT é a determinação do tipo e número de profissionais que formarão a equipe de especialistas em saúde e segurança do trabalho. Lembrando que o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho pode ser formado por colaboradores de 5 categorias diferentes: médico do trabalho, engenheiro de segurança, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar ou técnico em enfermagem do trabalho. Tudo depende do grau de risco da atividade principal e do total de funcionários da empresa. O dimensionamento do serviço tem o objetivo de preservar a saúde e a integridade dos empregados, fazendo valer as exigências da legislação trabalhista. Afinal, os profissionais do SESMIT são responsáveis pelo planejamento, implementação e acompanhamento de medidas preventivas nos locais de trabalho. O dimensionamento do SESMIT é regulado pela norma regulamentadora de número 04, que descreve as atribuições do serviço. A primeira referência ao assunto aparece logo no artigo 4.2 da NR 04, que afirma: o dimensionamento dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento, constantes dos quadros 1 e 2, anexos, observadas as exceções previstas nesta NR. O texto ainda determina que canteiros de obras com menos de 1.000 empregados, situados num mesmo estado ou território, são considerados parte de uma mesma empresa para fins de dimensionamento do SESMIT. Além disso, as organizações com mais de 50% dos empregados exercendo uma atividade de grau de risco superior ao da atividade principal, devem considerar o maior grau de risco na hora de compor o serviço. Sobre as informações essenciais para o dimensionamento do SESMIT. Basicamente, é preciso saber qual o grau de risco da atividade principal da empresa e o número de funcionários contratados nos moldes da CLT. A atividade principal se refere à ocupação primordial da empresa, que está vinculada ao seu CNPJ e também pode ser chamada de atividade fim. Geralmente, a organização inclui uma ou mais atividades secundárias, que se relacionam à atividade principal. Diferenciar essas funções é importante para saber qual delas predomina entre as tarefas dos colaboradores e, portanto, será a base de dimensionamento do SESMIT. É considerando a atividade que a NR4 estabelece o grau de risco em uma empresa. Já a quantidade de funcionários também influencia na composição do serviço, uma vez que empresas com menos de 51 funcionários estão desobrigadas de formar um SESMIT próprio. As demais seguem a regra de que, quanto mais empregados, maior deve ser a equipe de especialistas em saúde e segurança no trabalho. Entenda agora como fazer o dimensionamento do SESMIT. Comece obtendo informações cadastrais da empresa, em especial o número do CNPJ. Verifique a atividade principal da empresa na CNI. A Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNI é uma lista que atribui códigos para as atividades econômicas no Brasil. Esse código é uma exigência na hora de registrar qualquer CNPJ, pois indica a natureza das atividades realizada. É possível cadastrar mais de uma atividade para a empresa, no entanto, uma delas será a principal. A dica é selecionar essa atividade fim, para saber qual o grau de risco em que a organização se enquadra. Para consultar a atividade principal e seu respectivo código na CNI, basta buscar no Google e informar o número do CNPJ da empresa. Confirme o grau de risco da atividade fim. Com o código CNI em mãos, basta verificar o grau de risco no quadro 1 da NR4. A gradação considera o risco em ordem crescente e vai de 1 a 4. Empresas que atuam no comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, por exemplo, recebem grau de risco 1.
Já aquelas cuja atividade principal consiste na construção de rodovias e ferrovias, se enquadram no grau de risco 4. Encontre o dimensionamento do SESMIT. Uma vez que você conhece o grau de risco, é só saber o total de empregados para dimensionar o SESMIT. Cruze as duas informações para fazer o dimensionamento correto, usando o quadro 2 da NR4. Uma organização que tenha grau de risco 2 e 550 funcionários, por exemplo, formará o SESMIT com apenas um técnico de segurança do trabalho. Porém, se outra companhia que exerce a mesma atividade principal tiver 4.000 empregados, deverá contratar 5 técnicos de segurança, um engenheiro de segurança, um auxiliar de enfermagem do trabalho, um enfermeiro do trabalho e um médico do trabalho. Saiba como a telemedicina ajuda no SESMIT. Tarefas burocráticas como preenchimento e assinatura de documentos de saúde ocupacional estão entre as responsabilidades do SESMIT. No entanto, nem sempre os especialistas como médicos do trabalho e engenheiros de segurança se encontram na empresa durante toda a jornada de trabalho. Isso porque eles podem ser contratados por tempo parcial. Essa dinâmica tende a atrasar a assinatura e a entrega de laudos ocupacionais, com impacto negativo para a empresa. Sistemas modernos como a telemedicina MOSH oferecem uma solução simples para esse problema. Bastam alguns cliques para preencher, assinar e compartilhar esses arquivos online, com toda a segurança e comodidade. O serviço está disponível para os seguintes documentos e programas: PGR, antigo PPRA, ASO, PCMAT, PCMSO, PPP, LTCAT, PCA. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina MOSH agora mesmo.